Fala pessoal, tudo jóia? Bom, ontem eu tentei gravar uma live lá no Instagram, mas depois de alguns minutos, começou a dar problema no áudio lá, não sei porquê, só que eu só fiquei sabendo que estava dando problema no áudio, estava picotando o áudio quase no final, então eu tinha gravado ali praticamente 50 minutos de live, respondendo algumas perguntas, mas como ficou ruim o áudio, então eu estou gravando esse vídeo aqui para compensar a live de ontem, dar um resumão, fazer um apanhado aí de algumas perguntas que foram feitas. E já aproveito para acrescentar algumas outras informações aqui. Quem quiser assistir, eu deixei salvo lá no Instagram, mas como o áudio não ficou muito bom, acabei nem salvando no YouTube, que é onde eu deixo compilado os vídeos, algumas coisas. Então, como sempre, não sou dono da verdade, mestre de ninguém, guru de coisa nenhuma. Aqui é só um bate-papo mesmo, pessoal que tem interesse por esses assuntos, e nem é tanta gente assim, Então, muita coisa eu deixo por escrito, algumas coisas eu vou desenhando, algumas coisas eu vou colocando em vídeo aqui. E tem alguns grupos fechados, que é condução de prática interna espiritualista. Então, quando a gente fala assim de prática interna espiritual, é porque eu não fico nominando, eu não fico dando rótulo para alguma tradição em que eu vou representar tal mestre ou tal tradição. Normalmente eu não gosto muito disso. Eu falo que eu sou espiritualista, universalista. Então, eu não sigo uma religião ou uma tradição específica, eu pratico várias. E tenho, lógico, certificação, tenho curso, formação em um monte de coisa, iniciação em várias linhagens. Esse tipo de coisa é muito rótulo. Falo, quanto mais anos você passa aprendendo, estudando, com o tempo, você vai percebendo que tem uma certa sincronicidade entre as coisas. E aí sim, o que eu mais pratico hoje em dia são linhagens de alquimia interna, de linhagem taoísta, budista, yoga, essa coisa toda. Mas lógico, a gente vai se especializando, vai se aprofundando até a gente conseguir sustentar essas linhagens, E isso está muito vinculado ao que o pessoal entende como taoísmo, mas não de forma religiosa, Já expliquei isso em vídeos anteriores, então para quem gosta de estudar esses assuntos, quando tiver um tempinho e vontade, entra no canal no YouTube, lá tem um monte, dezenas de vídeos que eu coloquei lá com a parte teórica, de acordo com a minha visão. Como sempre, eu não sou dono da verdade, então é só a minha visão, a minha forma de estudar e principalmente praticar, cultivar esse caminho interno. Então, tem algumas traduções que chamam de caminho interno dourado, caminho para a paz, caminho para a pacificação. São traduções, Quando a gente vai para a China, vai escutar isso de uma forma, vai escutar na Índia de outra forma. Isso tem a ver com as traduções. Tradução tem que ter fundamento, tem que ter raiz. Então, o que a gente não pode fazer, que é um alerta que eu dei ontem, é só o meu ponto de vista, também como professor de algumas linhagens, a gente não gosta de misturar paçoca, jaca e feijoada ao mesmo tempo. Então, tudo que vai ser explicado e ensinado tem que ter uma fundamentação. E a partir do momento que você sabe mexer com os elementos, seja pela yoga com os 4 elementos, seja pelo taoísmo, pelo budismo com 5 elementos, ou qualquer outra tradição, existem fundamentos, existem formas de você mexer para não virar uma química em que você mistura qualquer coisa, pode explodir o laboratório e você junta. Então, é uma fórmula de bolo, para isso tem métodos. Quando a gente pega, por exemplo, pela yoga, tem várias vertentes de yoga. Kundalini Yoga, Hatha Yoga, Vinyasa, enfim, tem vários estilos, Kriya Yoga. Então, cada estilo de yoga vai ensinar de acordo com aquele método que foi passado tradicionalmente. E tem os métodos ou as traduções inventadas, Que o pessoal cria alguma coisa que recebeu de algum lugar, eu não sei de onde, e cria o próprio método e divulga isso. Então, é um método que foi criado pela pessoa, não estou invalidando. Estou falando que o histórico é a partir da pessoa que criou aquilo ali. Agora, no que ela se baseou? Ela aprendeu alguma coisa antes ou realmente ela já nasceu com aquela memória aberta daquela prática? Se ela nasceu com a memória aberta, as mesmas informações que a gente vai ter em linhagem fechada, a pessoa vai ter dentro da linhagem dela. Então, quando a gente vai praticar junto com uma pessoa que diz que já fez, que ela sabe, assim que a gente abre o canal de energias, conecta com a pessoa, você vai ver de onde vem isso no corpo dela em relação à forma como se aprende. Não importa se é só no corpo físico, corpo astral, corpo multidimensional, não é essa a questão. A questão é a fundamentação. Por que disso? Quando a gente passa fórmulas, métodos, de novo, pela yoga, por exemplo, se a gente for ensinar uma pessoa, de qualquer estilo que for sério, tradicional, tem certos princípios, tem certos métodos, tem coisas que têm que ser evitadas, tem coisas que têm que ser estimuladas, você tem que aprender a lidar com yamas e niyamas, para trabalhar os 7 infernos ali, aquela coisa toda, e ter um certo respeito pelo caminho que vai estar sendo trilhado. Isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com prática. Então você tem hinduísmo, que é uma forma religiosa, você tem taoísmo de uma forma religiosa, e você tem isso de uma forma prática, em que existem métodos, fórmulas, algumas coisas porque eles chamam de autorrealização, que é você movimentar os canais do seu corpo
para que você saia do sofrimento comum do universo. É isso que foi ensinado por essas traduções, assim como a gente tem no Ocidente também várias traduções que fazem isso de uma outra forma, mas fazem também. A questão é, está dando certo ou é só balela, né? É só teoria mística? Então tem que ter alguma coisa. Na yoga se ensina o quê? 3 pilares básicos. Asana, que são posturas, os pranayamas, que são as respirações, e a meditação propriamente dita, que é o estágio final, né? Por que a gente fala que a meditação é o estágio final? Porque a maior parte das pessoas não conseguem sentar por mais de 10 minutos sem sentir dor no corpo, sem sentir caos mental. Então não adianta todo dia a pessoa só sentar para meditar se o corpo está fraco, a energia está fraca, a coluna está fraca, a energia não circula da mesma forma. Aí tem algumas pessoas que falam, mas eu faço Raja Yoga. Tá, Raja Yoga também tem asana, também tem pranayama, tem tudo isso. Mas eu faço Kriya Yoga, também tem isso. Mas eu faço Hatha Yoga, também tem isso. E em algumas linhagens, que está se perdendo isso hoje em dia, infelizmente, né? Conheço muito pouca gente que conhece dentro da yoga a parte iniciática. Isso está se perdendo. Graças a Deus tive a oportunidade de aprender física e espiritualmente, mas está se perdendo algumas linhagens. Já se perdeu, né? Boa parte. Assim como as linhagens alquímicas, que é o que eu pratico mais a fundo, né? Estão se perdendo também. Porque ou virou uma coisa completamente religiosa, ou virou uma coisa completamente segregada de tudo. Então, pouca gente está sustentando. Porque quando a gente fala de religião, é um ponto de interrogação, mas tem que entender a palavra. Porque senão a gente chuta coisas, né? Então, assim como na yoga você vai aprender asana para fortalecer o corpo, ajudar a abrir canal, trabalhar a parte interna, você vai aprender respiração, porque sem ar, sem fogo, né, que a gente fala. Então, a energia não se movimenta da forma correta, tem que ter a oxigenação correta, até pela oxigenação cerebral também, né? E vai aprender a meditação, que é quando o seu corpo já consegue equilibrar esses elementos, sustentar essa energia, e aí você vai alterando o estado de consciência que eles chamam de samadhi ou samadhi. Então você tem níveis de samadhi, níveis de êxtase também. Desde um nível que você entra no estado alterado por alguns segundos ou minutos, até estados em que você literalmente dissolve e você mantém essa conexão constante. Então já é um estado que você está completamente conectado e aberto. Um Siddhartha Gautama, um Jesus de Nazaré chegaram no estado crístico, búdico. Cristo significa ungido, Buda é o ser sábio, iluminado. Então não importa a terminologia, eles atingiram um estado em que a consciência deles transmigrou e se fundiu ao que eles chamam de consciência cósmica. Então eles passam a abarcar com a consciência deles a energia não só do indivíduo, né, da vivência dele, como a vivência também planetária, coletiva, e depois a consciência cósmica. Passa a acessar outras dimensões, outras coisas, até se dissolver finalmente no que a pessoa entende de Deus. Então todas as práticas internas de qualquer linhagem, não estou falando só do que eu ensino, qualquer pessoa que ensine isso tem que ter fundamentação. Quando a gente vai explicar, por exemplo, dentro da alquimia interna, ou dentro do Qigong, né, que a gente fala, ou dentro da yoga, ou dentro de qualquer outra linhagem, não importa o nome que se dê, se tem um fundamento, esse fundamento pode ser explicado. É lógico, quando a pessoa é leiga, ela está começando a praticar, ela primeiro precisa de confiar em quem está ensinando. E isso já é um problema hoje em dia, né? Tem muita coisinha inventada, não tem um fundamento. E quando a gente explica alguma coisa que não está fundamentada, você não testou no seu corpo por tempo suficiente, e você passa isso para outra pessoa, existem riscos. Porque você não sabe o que vai acontecer a partir dali, porque nem você praticou. Então imagina eu ensinar um pranayama ou uma técnica de Qigong que tem que mexer com a energia interna, com a respiração, e eu não pratiquei tempo suficiente, pratiquei, sei lá, 1 ano, 2 anos no meu corpo, que é um tempo muito curto, né? A gente fala que as práticas começam depois de 3 a 5 anos. 7 anos é o ciclo, né? Que é quando todo o corpo tem um ciclo completo de energia, um ciclo solar grande que a gente fala. Então, esse ciclo solar grande tem que ser trabalhado. Quando esse canal do corpo é trabalhado corretamente e as práticas estão sendo feitas corretamente, a gente encurta o tempo de sofrimento em relação à evolução natural do próprio universo, em relação à nossa consciência acoplada na matéria, que é quando a gente encarna em qualquer dimensão ou planeta. Se a prática é feita errada e a pessoa de repente já tem alguma enfermidade, alguma comorbidade, alguma coisa que não está legal no corpo dela, e eu ensino uma prática sem um fundamento, que eu não tenho ainda estrutura para que se der algum problema no corpo dela, eu sei o que eu tenho que fazer, ferrou. Por quê? Você pode estar ensinando uma coisa que vai machucar a pessoa. Porque você ainda não tem um preparo orgânico, físico, ainda não tem a consciência corporal, você ainda não manifestou aquilo ao ponto de passar isso para uma pessoa. É a mesma coisa que um médico vai fazer uma cirurgia do coração de uma pessoa só porque ele lê um livro. Entendeu? Olha o risco que tem nisso. Ele nunca pôs a mão. É igual alguém... Tem um monte de amigo meu que é assim, né? Eles adoram arte marcial, adoram Kung Fu, essa coisa toda.
Mas já treinaram alguma vez na vida? Não, só assiste filme e desenho. Então eles assistem filme e desenho e é alucinado, né? Tem roupa das coisas, tem as armas dos negócios, mas não sabe mexer em nada. Nada, nada, nada. Não sabe dar um soco direito. Mas adora ver, decora os livros, decora os filmes, até as falas do Bruce Lee decora. Mas não sabe dar um soco. Dá um murro no peito e cai para trás. Então adianta teorizar algumas coisas? Não, não adianta. Tem que praticar, tem que ter o cultivo disso. Se a tradição que você pratica, ela te dá o fundamento, então dificilmente vai se machucar ou chegar a um ponto de se inverter no seu corpo e gerar alguma doença, né? Que é aí que está o problema. Que é o que eu expliquei ontem na live, mas eu vou explicar de uma forma resumida. Imagina que a sua coluna, em relação a Kundalini, isso, tá? Imagina que a sua coluna é um tubo de cobre, vai? A nossa coluna física tem as vértebras. Cada vértebra é um portalzinho, de certa forma, né? É um ponto de conexão, não só com os chakras, né, os vórtices do corpo, como com outras coisas também. Então a nossa coluna é o principal, vamos dizer assim, o principal condutor do nosso corpo. Quando a gente encarna, seja no corpo humano, siriano, pleidiano, reptiliano, não importa, qualquer raça que você queira encarnar, não só na dimensão manifesta aqui da Terra ou de qualquer outro lugar, para que essa raça seja criada, uma energia que vem do imanifesto, que obviamente não tem como explicar isso, que vem do imanifesto, ela se desdobra, cristaliza e se torna manifesta. E aí pode ser em dimensão de 3D, de 20D, de 1000D, não importa que D que a pessoa queira dar. Ela vai estar numa dimensão de forma. Por quê? O que vem antes da forma não tem como ser explicado, como dizia Lao Tse. Então não dá para explicar isso. Então quando se desdobra e a energia é polarizada, seja na dimensão que for, vamos pensar mais na humana aqui, essa energia tem que cascatear. Então se você é uma usina hidrelétrica, você está lá 1 milhão de volts, para chegar na casa da pessoa e ligar o celular, e ligar o computador, ela tem que chegar lá 220 volts, 110 volts. Se chegar essa carga de 1 milhão de volts, queima tudo. Então pensa assim, para que o aparelho, seu computador tenha sido criado, o que fizeram? Pegaram os elementos da natureza, misturaram lá os elementos da natureza, transformaram em chip, as pedras viraram chip, enfim, tudo aquilo é misturado para que gere um objeto. Para que esse objeto funcione tem que ter o quê? Energia elétrica, solar, alguma coisa tem que animar, né? Termo de alma, anima. Então quando a gente anima alguma coisa, essa consciência, no caso do nosso corpo, ela tem que ser agregada no corpo. Então imagina assim, eu sou uma consciência manifesta. Então você é manifesto, você é uma consciência que ainda não tem forma. Isso não é concebível no nosso conceito humano, porque os 5 sentidos ordinários não conseguem mensurar isso. Mas imagina que você é uma coisa dissolvida, que você é o imanifesto. Dali se polariza. Por quê? Não interessa. Dali se polariza. Então vai existir uma experimentação na matéria. Então na matéria que a gente entende aqui de 3D, ou de 5D, ou de 50D, vai existir um desdobramento do que é imanifesto, vamos dizer assim, né, por algumas vertentes. Oxalá vira Oiá, ou a energia de Panco, né, se desdobra em Yang, tanto faz. Então ela vai se polarizar. Se polarizou, então você tem do 0 se fez o 1, do 1 se fez o 2, e aí você vai cascateando isso. Que é basicamente também questão da árvore da vida, aquela coisa toda. Então a consciência que é manifesta, ela tem que animar esses elementos. Então quando a gente vai nascer aqui e usar um corpo físico na Terra, para esse corpo físico ser criado, ele não depende dos elementos que tem aqui na Terra. Se você nascer em Sirius, por acaso, você vai nascer lá, você não tem que usar os elementos dali. Se você for nascer no plano astral de um planeta, em vez do plano material, no plano astral não tem que ter elementos, ectoplasma, ou que é compatível aquela estrela, planeta ou dimensão para poder existir uma forma. Então a forma para ser criada, desde uma forma mais grosseira até uma forma sutil, é uma forma, é manifesta. Então a consciência vai animar isso a partir do quê? Todos os elementos que são sustentados por uma contraparte espiritual, que o pessoal entende ou chama mais comumente de devas ou elementares. Então esses devas elementares são seres vivos também, que para o nosso entendimento dessa época atual ainda está um pouco capenga, né? Mas pense assim, para que qualquer elemento, fogo, água, terra, ar, essa coisa toda exista, tirando a parte científica, claro, né, das moléculas, dos nêutrons, elétrons, aquela coisa toda, para dar a formação física, para que essas moléculas ou partículas, átomo, fóton exista, ainda assim existe uma contraparte que ainda precisa ser explorada um pouco melhor. Então essa contraparte que não é manifesta, ela coagula e, vamos dizer assim, organiza esses elementos, esses devas ou elementares, eles são organizados
para que a partir da vibração deles, quando a consciência, né, a eletricidade cósmica, a alma da pessoa, a energia divina, a bolinha de luz acople na forma, essa consciência consiga habitar o resultado da miscigenação, o resultado da fusão desses elementos daquele lugar que ela vai experimentar a matéria. Então, quando a gente vem aqui para a Terra usar um corpo humano, eu tenho que usar lá pelo menos os elementos básicos aqui. Então, quando existe a fecundação, seja fecundação natural, artificial, não importa como, um corpo de forma vai ser criado ali. E a consciência vai animar esse corpo. Ou uma consciência realmente, né, que venha de uma outra dimensão, que venha de um outro plano dimensional. E qualquer plano espiritual nada mais é que um plano dimensional. E existem planos que são adimensionais, ou planos atemporais. Então aí não adianta querer explicar muito isso agora. Mas se você pensar num plano, como a gente tem aqui na raça humana, quando a sua consciência anima o corpo, os elementos se fundiram, a eletricidade entra no corpo e, puf, existe o nascimento, vamos dizer assim, né? A consciência passa a habitar a matéria e através da oxigenação, no caso aqui da Terra, a gente interage entre o nosso universo interno e o universo externo. Então a nossa coluna é um ponto importante que é trabalhado em todas as traduções. Por isso que eu estou explicando, passar uma prática errada, até respiração, se você ensinar uma respiração errada, ela for mal feita, e você não souber como conduzir isso, pode dar problema grave na pessoa. Tem pessoas que acabam ficando meio paranoicas. Porque se a oxigenação for forçada de uma forma errada, em vez de você desbloquear o canal ou abrir o canal, você machuca o canal. É o mesmo princípio da acupuntura quando a gente vai pôr a agulha numa pessoa. Você vai sedar, tonificar ou usar um ponto-fonte, que é ponto bombril, né? Que sede e tonifica. Então, só que você tem que saber o canal, você tem que saber se a congestão que ela tem no corpo vem por um problema emocional, vem por um problema físico, vem por algum motivo. Você tem que analisar, você tem que fazer uma anamnese no corpo da pessoa, conversar com ela, palpar, fazer pulsologia, alguma coisa, olhar a língua, olhar o olho. Você tem que examinar a pessoa. Não adianta decorar o livro e saber que o F14 está aqui, não sei o que, vai lá, espeta a agulha e aí? O nosso corpo, a energia dele, que eles chamam de meridianos, eu gosto de chamar de rios de Ti, né, que é a tradução que vem, que se a gente pegar nos tratados antigos, eles chamam de rios de Ti. Rio de Ti, Ti é energia. Ti, Ki, Prana, significa energia. Tá? Prana na yoga, Ki no Japão, Ti na China, é tudo a mesma coisa. É energia cósmica, e essa energia cósmica, ela perfaz todas as coisas. Então eles falam, tem Ti do homem, Ti da mulher, Ti do céu, Ti da terra, Ti do ar, tem Ti de tudo. Porque tudo é energia, tudo é Ti, tudo é Prana. Então, eles dizem, né, que o prana cavalga no ar. Então, o nosso corpo aqui, quando ele é preparado para trabalhar isso corretamente, então o prana, o ti, o ki, que é uma energia que ela vai se tornar manifesta, ela tem espaço para habitar, chegando, em vez de só os 110, 220 volts vindo lá da fonte, né, da energia, consegue chegar mais volts, porque o seu corpo está abrindo espaço. Só que para ele abrir espaço, a gente tem que limpar as caquinhas, tem que limpar os lixos. Porque é igual uma casa, se você está habitando uma casa cheia de tranqueira, entulho e lixo, chega uma hora que dá doença ali, né? Aí a casa morre mais cedo, que a gente fala, você não consegue mais habitar aquele local. Por quê? Os devas, os elementos ali ficaram intoxicados, porque eles precisam fluir, o Ti tem que fluir, a energia tem que fluir, ela tem que se movimentar, porque o universo é movimento constante. A quantos quilômetros por hora a Terra está rodando agora? Entendeu? É muito rápido as coisas e a nossa percepção humana ela se limita ao tempo de acordo com a pressão gravitacional da Terra, aquela coisa toda científica. Mas a gente pensar no nosso corpo, a energia vital que é manifesta e anima a gente, o ser humano por ser senciente e não simplesmente um ser instintivo, que não tem, vamos dizer assim, energeticamente não tem problema. Você nascer uma pedra, um cachorro, uma planta, um ser humano, um extraterrestre, no plano astral, é o plano que a sua consciência vai habitar a forma. Então, quando a gente nasce aqui, esses elementos se juntaram, é o que eu falo para todo mundo que faz prática. A gente não tem como nem nascer, nem se manter e nem morrer sozinho. Isso não existe. Então, quando os elementos se juntam aqui, o meu corpo físico é formado, quando a gente vem e acopla a energia, né, que é a alma da pessoa, tem centenas de trilhões de espíritos que também habitam esse corpo, de uma forma em que ainda é incompreensível para as pessoas. Mas a gente tem que estudar isso pensando no macro e microcosmos. Então, se a gente pensar no nosso corpo como um microcosmos, uma pequena parte do universo, assim como o universo, que é concebível pela ciência hoje, pela física hoje, né, que é mais ou menos aí 4, 5% do que eles conseguem entender do que realmente existe, de acordo com o que está aí nos estudos, tá? Coisas que são científicas, aí eu não estou inventando. Tem parte aqui que eu estou falando de coisas
que eu não tenho como provar, mas tem coisas que é só você pesquisar, estudar, assistir documentário que está lá. Então, se a gente pensar no universo, ele ainda não é mensurável. As pessoas não conseguem entender isso ainda. Se a gente pensar só na Terra em relação ao Sol, é uma cabeça de alfinete. Se a gente pensar do Sol daqui, que a gente enxerga, o Sol branco, né, o amarelo, o pessoal enxerga amarelo aqui da Terra, mas o Sol é branco. Se a gente pegar o Sol e olhar em relação ao Sol central, de M45, né, Sol daqui é pequititinho. Se a gente olhar isso em relação a Caniace maior, teoricamente a gente nem existe. A gente é menor que um átomo no nosso corpo. Se a gente pensar isso em relação a um buraco negro, nem se fala. Então, quando a gente pensa em relação a proporções de tempo e espaço, teoricamente a gente nem existe. Tanto quanto para a gente aqui, enquanto está encarnado usando um corpo humano, quantas pessoas param para pensar que o nosso corpo, como um pequeno universo, né, ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Não é a imagem personalizada, não é o corpo físico. É a imagem e semelhança da fonte, porque tudo é energia. Então, tudo é a semelhança da própria energia que vem do manifesto. Só que aqui a gente entende isso ainda por enquanto como átomo, fóton, táquion, não importa. Está muito além disso, que é a energia quando se coagula no princípio. Então o meu corpo aqui quando nasce, o seu corpo, o corpo de qualquer coisa, até de um robô. O robô não é feito de metal? Não tem que usar os elementos da Terra também? Então é um corpo perecível como qualquer outro. Ah, mas nasceu no plano astral, tá? É um corpo perecível também. E assim sucessivamente. São corpos perecíveis que a gente fala, né? Nas linhagens. Então todo corpo é perecível porque é um corpo de forma. O que não pode perecer não tem forma e não está limitado ao tempo e espaço. Então, a partir do momento que a sua consciência acopla num corpo humano, siriano, sei lá, qualquer raça, ou num robô, se a consciência acoplou, não é artificial, não é simplesmente uma junção de informações e o corpo passa a existir, tem centenas de células no seu corpo. Se fosse fazer um comparativo, cada célula do nosso corpo seria um planetinho no universo. Cada órgão do nosso corpo seria equivalente a uma galáxia, e assim sucessivamente. Se a gente for pensar de uma forma bem leiga, tá? Bem simplista. Lógico que estudos são mais profundos do que isso. Não estou querendo colocar misticismo, não. Mas é para parar para pensar só para refletir. Se cada célula do nosso corpo equivale a um planetinho e cada planeta desse é habitado, então quer dizer que tem vida ali. Se a gente pensar hoje na ciência, com o microscópio eletrônico, aqueles aparelhos bem legais que filmam dentro do corpo, recomendo que vocês assistam isso, tá? Busquem no YouTube, em documentários principalmente, né? Em vez de não ficar assistindo esses bandos de lixo de programa de reality show, pelo menos procure alguma coisa que vai trazer informações que possam ser úteis, não só para o seu desenvolvimento, mas para a sua cultura e para diminuir o sofrimento, né? Em vez de ficar assistindo os outros fazendo cocô no banheiro numa salinha fechada. Então, tem que tomar cuidado com a perda de tempo com coisa inútil, né? Aqui é só a minha opinião de gente chata. Eu estou cansado de ficar escutando gente perdendo 2 horas por dia discutindo para ver quem lá no programinha e não sei o quê. Se está se divertindo, tudo bem, não julgo. Mas aí não perde tempo estudando coisas que depois você não vai conseguir utilizar, porque continua ainda atada a esse tipo de exibicionismo, vamos dizer assim, né? Instinto mais primitivo, instinto competitivo. Então a gente não compete, né? E o nosso corpo não compete com o universo, nem por dentro nem por fora. Então, assim como o nosso corpo por dentro, você tem lá centenas de trilhões de células, centenas de trilhões de planetas, estrelas, o universo afora, né? Então, cada parte disso é habitável. Se você pensar num ser, não estou falando que isso existe ou não, pensa aí do jeito que quiser. Se você pensar num ser que tenha nascido na estrela de Caniace Maior, vamos imaginar que essa estrela fosse habitada por formas de vida que as pessoas não compreendam. E que cada ser ali, sei lá, vai ter 12 mil metros de altura, chutando um número qualquer aqui. Então, são seres que são muito grandes na proporção daqui. Teoricamente, para esses seres de lá, a gente é menor que um átomo, se for pensar em proporções, dinamizando isso em proporções universais. Então, teoricamente, do mesmo jeito que aqui, que a gente não para pensar, porra, eu posso parar e me projetar astralmente para dentro do meu corpo? Pode. Eu posso parar fazer uma meditação, uma prática interna, uma yoga, com qualquer coisa. Fazer um ancoramento, qualquer coisa que vocês quiserem, para poder me centrar por dentro e começar a conversar com o meu corpo. Só que aí o ser humano não tem aquela, né? Só consegue compreender os 5 sentidos. Se eu não conseguir ouvir, falar, escutar, tocar, sentir gosto, se eu não conseguir usar os sentidos que são externos ao corpo, como assim eu vou ouvir meu órgão? Como assim eu vou escutar o deva do meu corpo? Entendeu? Então a gente tem que aprender a se projetar para dentro, a ir para dentro, se aprofundar,
até o ponto em que a gente consiga entrar dentro de um átomo e perceber a conexão de todas as coisas. Qual é o caminho mais fácil, por dentro ou por fora? A gente tem escolhas. Quando a gente vai estudar algum caminho interno sério, fundamentado, que tem realmente um fundamento, a gente fala muito que isso está em tratados, tá? Não estou inventando isso da cabeça. Conforme a gente pratica, tem certas técnicas, eu não vou ficar assim, mencionando nome de técnica ou coisas específicas, tá? Porque depois o pessoal escuta isso, como eu estou gravando aberto a público, depois grava vídeo em cima ou começa a ensinar coisas que nunca fez, que nem sabe do que está falando. Já vi isso acontecer direto. Então, às vezes, a gente tem que cortar algumas informações para o povo não, vamos dizer assim, não dê joias aos porcos, né? Pérolas aos porcos. Porque, infelizmente, tem gente que é muito leviana e pega informação para vender curso e não para praticar e cultivar e realizar em si para depois ensinar aos outros. Não que você tenha que saber tudo, porque ninguém sabe tudo, nem eu, nem ninguém. Mas você tem que ter pelo menos o que você ensina fundamentado no teu corpo. Então, quando a gente pensa nisso no ciclo do universo, a gente para, senta, entra para dentro, começa a conversar com o meu corpo, com as minhas células. Ah, mas eles estão ouvindo ou não? Eles vão ouvir a nossa sensação. O sentir é o que o corpo entende, não é o pensamento falando dentro da cabeça. Eu estou falando aqui, eu estou com fome, daqui a pouco eu tenho que comer, aí eu vou comer sei lá o que. Eu começo a pensar. É esse pensamento que o corpo vai escutar, ele vai escutar a sensação desse pensamento. Então, quando você estiver com fome, se estiver com raiva e fome ao mesmo tempo, não come, espera passar raiva. Esse tipo de coisa, sabe? A gente não gastar o tipo com problemas. Por quê? Tudo que a gente absorve do externo, teu universo interno, que é totalmente habitado, então a gente não é sozinho. Nós somos o Deus, entre aspas, tá? Deus enquanto energia, que envolve tudo e todas as coisas. Não um velho barbudo no céu, mas uma energia e manifesta, se torna manifesta, polarizada. Então, o nosso corpo aqui, quando a gente habita, a gente não é uma parte de Deus, que é tudo e todas as coisas, mas a gente não é uma alma, uma consciência que se torna senciente dentro desse corpo e não só instintiva, instinto reprodutivo, né? O animal tenta se reproduzir, então ele mata para comer, para as células se reproduzirem. Então, o nosso corpo, ele quer se reproduzir, perpetuar as células, perpetuar a espécie constantemente. Isso é uma característica normal de qualquer raça, em qualquer plano dimensional. Perpetuação da espécie, perpetuação da energia, passar a informação adiante. Então a gente adquire informações que são armazenadas no DNA, aquela coisa toda física, e isso é transmitido de geração em geração. Coisas boas ou ruins, depende do que se cultiva na linha de tempo e espaço. Então, a partir do momento que o nosso corpo nasce, e eu começo a entender que é tudo vivo por dentro mesmo, não tem o que fazer, e a nossa consciência ou alma está habitando esse corpo, que está habitado por centenas de trilhões de pequenos espíritos. Então, se você pegar no microscópio eletrônico e olhar esses sites que eu estou falando, YouTube, alguma coisa, busca lá, parte científica mesmo, mostrando as células, os lipídios e não sei o que, aí uma célula cata a outra, aí vem o glóbulo branco, aí vai a outra célula para cá, aí uma arrasta a outra para lá. A gente vê os neurônios, né, um se conectando ali com o outro, aquela coisa toda. Tá vivo, tá tudo vivo ali dentro do corpo. Só de bactéria benéfica, em média, cada pessoa carrega 1,7 quilos de bactéria que se não tiver no teu corpo você morre. Só no intestino tem um monte, né? Que se não está ali fazendo a função delas, nascendo e morrendo constantemente, você não consegue habitar esse corpo por muito tempo, ou qualquer outro, porque todos os corpos são perecíveis. Então essa energia universal, quando ela vem habitar, a gente pode sustentar ela, a gente pode criar isso tudo, manter, criar alguma outra coisa com isso, ou destruir, transformar em algo. Quando a gente vai praticar nos tratados, eles falam, quando a gente faz a prática correta, pelo tempo correto, do jeito certo, enfim, usando do bom senso e da sanidade, a gente não precisa de passar pelo ciclo que é natural do mundo externo, do universo externo, do macrocosmos. Então, se você nasceu num corpo humano aqui, parabéns. Um dos elementos mais raros que tem no universo é floresta, árvore, madeira, selva como um todo. Na Terra tem. Porque se você sentar na natureza, você está conectando os devas internos com os devas externos de algo que foi criado de uma forma que não dá para ser feito artificialmente. Não da mesma forma. Cada planta, uma folha, uma flor, um bichinho, alguma coisa ali, é um aspecto de um deva em outro estado de consciência. E a gente pode se fundir com essas coisas, né? Por isso que Buda, quando se iluminou, falava que sentia o sofrimento de uma formiga do outro lado do planeta. Não é que ele estava sofrendo pela formiga, ele sentia o coletivo das coisas, inclusive dos devas, que sustentam. Uma das coisas, tem planeta que é feito de diamante, chove ouro, tem planeta inteiro de ouro, essa coisa toda.
Minério no universo é muito mais simples de achar do que uma planta, do que uma árvore, do que uma flor, entendeu? Por isso que tem certas histórias aí que contam sobre isso. Então, o nosso corpo que perfaz esses elementos, esses devas, é um microcosmos. Então, tudo está vivo. Futuramente isso vai ser entendido de uma outra forma e isso já é explicado em traduções antiquíssimas, né? Então, a gente tem que entender que a gente tem um microcosmos e a gente é a divindade desse microcosmos aqui. Assim como, se vocês pensarem proporcionalmente, pensar na Terra aqui, tá? Esse planetinha que é pequenininho em relação a só entre os planetas aqui pertinho desse sistema solar, a Terra é bem pequenininha, né? Se a gente pensar em proporções. Ainda assim, existe um espírito que habita a Terra. É igual por dentro do nosso corpo. Pense em planetas e estrelas, universo afora, tá? Conhecidos ou não conhecidos. A gente tem planetas e estrelas, universo afora. Quando uma consciência que ele manifesta, que é uma alma, uma divindade, ela acopla naquela esfera, ou naquele planeta, naquele objeto, ou num corpo humano, ou extraterrestre, não importa. Quando a consciência acopla, ela anima. Quando ela sai, transmigra para outro lugar, ou deixa de fazer parte do universo manifesto, aquele orbe, aquela célula morre. Não é igual ao nosso corpo? Todo corpo humano, de 7 em 7 anos, ele se refaz inteirinho. O que quer dizer isso? Constantemente nossas células estão nascendo e morrendo. E se vocês estudarem, né, cada órgão do nosso corpo ele tem um tempo que se regenera. Se a pessoa pratica algo e insiste mesmo, com disciplina, com boa vontade, enfim, com vontade realmente de querer fazer alguma coisa, ela insiste 7 anos, ela cumpre um ciclo grande. Aliás, um ciclo, entre aspas, grande para um desenvolvimento de mudança interna. Porque se você insistiu 7 anos com disciplina em alguma coisa, o seu corpo já mudou inteirinho. Ele já se refez. Agora, se durante os 7 anos eu fico no efeito sanfona toda hora, o que acontece? Começo a limpar, começo a sujar. Começo a limpar, começo a sujar. Efeito sanfona, né? Aí não dá tempo suficiente para o seu corpo saltar, para você ter uma mudança interna completa. Então você tem desde os pequenos níveis, né? 3 anos ali para começar a desenvolver algumas coisas, até níveis que a gente tem que praticar a vida inteira. O próprio Confúcio, quando foi morrer, com 80 e lá, ele falou que queria ter pelo menos mais 80 anos de vida para começar a aprender alguma coisa. Porque todo mundo que acha que já sabe tudo, é complicado. Porque isso é infinito, né? Então a gente pratica aqui para se dissolver, independente de qualquer coisa. E o corpo humano é um pequeno universo. A gente está na Terra aqui, é um caos da sociedade, está tudo cagado o negócio, a gente vê guerra, competição, enfim, a coisa está lastimável, tá? Só que todas as gerações passaram, todas as culturas antigas pereceram. E essa também não fica em pé por tanto tempo. Nenhuma cultura que ainda vive por competição, que ainda vive no preconceito, que ainda vive de forma instintiva, balizada por centro reprodutivo celular, que é só perpetuação da espécie, independente do sofrimento da outra. Então o leão continua matando a gazela sufocada, a gazela continua comendo a grama. Isso é o instinto normal do ciclo do universo. Perpetuação de espécie. E normalmente as espécies são muito competitivas, elas se aquinilam, elas se destroem, né? Destruiu, vai ser montada outra coisa, a consciência sai, porque é só o corpo que morre. Então quando uma célula do nosso corpo morre, é como se um planeta no universo tivesse morrido. Simples assim. Nossa, mas morreu, tadinho. Tadinho o quê? Tadinho o quê? Quantas células do seu corpo morreram nesse exato segundo? Você está falando, tadinha da minha célula. Não. Só que se a gente entende que a gente é uma divindade, por mais que você não escute as suas células sentem a tua vibração, porque é a consciência animada ali. Então a consciência está animando esse corpo. Tudo que a gente sente, não que a gente pensa, tudo que a gente sente gera também um pensamento. E esse pensamento gera uma sensação. Por isso do cultivo, por isso da prática, aquela coisa toda. Então, quando o seu pensamento está mais harmônico e você está mais calmo, pelo método que for, nem que for dando uma gargalhada, num show de comédia, sem prejudicar ninguém, tá? Fora o sarcasmo. Então, quando a gente está ali, totalmente presente, o corpo está feliz, o nosso corpo não começa a se curar. Quando a gente está se divertindo, a gente está sentindo prazer, o tempo não passa mais rápido. O corpo não vai se regenerando, a gente não fica com uma aparência melhor. Quando está muito triste, deprimido, chateado, com raiva, o corpo não fica mais denso, até o peso do corpo muda. Que nem aquele teste que é feito em algumas faculdades de psicologia, né? Você põe a pessoa deitada, roda um monte de gente em volta, você levanta a pessoa pedindo para todo mundo sentir a mesma coisa. É nítido.
Uma pessoa que é muito densa, até a densidade do corpo ela é pesada. E todo mundo que pensa denso constantemente tem menos vitalidade. E o corpo normalmente perece mais cedo, a não ser que use de meios externos, artificiais, para tentar conservar a matéria orgânica, mas a consciência não. Então o nosso corpo tem que ser alimentado, sim, com comida, com água, aquela coisa toda. Se você precisar, sim. A gente está num planeta humano, nessa geração agora precisa de comer e beber. Se você nasceu já num corpo prânico, que não precisa de comer mais nada nem beber nada, tranquilo, que bom. Então a tua consciência vai estar tranquila também. Só que ainda assim se iluminou, não tem a ver com isso. Então, quando perguntaram para Buda sobre iluminação, ele falava, pergunte qualquer coisa menos sobre iluminação. Porque a iluminação é um estado de consciência, é um estado de paz total, vamos dizer assim, né? Seria o mais próximo disso e não tem como ser explicado. Porque a gente cai no conceito de que tem que ser uma sensação de alguma coisa. Quando eles falam de êxtase ou gozo cósmico, né? Samadhi, samadhi, essa coisa toda, entrar no nirvana, enfim, são sensações. E o seu corpo não sente isso através de você? Por isso que Buda falava também, né? Parafraseando aqui, quando um ser se ilumina, muitos se beneficiam. Porque é como você afinar a corda de um violão. Então, você tem um violão com uma corda desafinada, se você for tocar música para as pessoas escutarem e tiver tudo desafinado ali, ninguém vai gostar muito bem daquela música. Não cria uma harmonia. Agora, seu violão está bem afinado, você está tocando bem, a composição é harmônica, você tem harmonia, então as pessoas não entram em competição. Elas entram em harmonia, elas dançam junto com você. Todo mundo toca junto e dança junto, cada um ensina um a trocar um instrumento e assim vai. Então a gente se harmoniza com a energia do universo. Esse é o equilíbrio entre interno e externo, harmonização do interno e externo. Equilíbrio de céu e terra, fusão no coração verdadeiro, transmutação de todos os elementos. São práticas que nos tratados também diz. Conforme a gente pratica isso, em vez da gente passar pelo ciclo desse corpo gigantesco que se chama universo, né? Então tem o pessoal que chama de Orvoton também. Se você pegar o próprio Orvoton inteiro, que seria o equivalente a esse universo manifesto, ele tem um pequeno núcleo, que é Nebadon, que é esse universo pequititinho que a gente está aqui. Mas se a gente pensar nesse grande universo, tem um monte de pequenos universos dentro, que dentro de cada pequeno universo tem centenas de trilhões de galáxias, buracos negros. Imagina que tudo isso, todos os buracos negros resolvessem ao mesmo tempo se fundir. O que existe a partir daí? A ciência não consegue responder isso ainda, né? Se a gente pensar no nosso corpo, em relação ao corpo do universo, o corpo da Terra, que é um corpo pequititinho aqui nesse sistema solar, só constatado pela ciência tem alguns bilhões de anos, né? 4, 6 bilhões, cada um fala uma coisa. Mas tem alguns bilhões de anos da formação do que o pessoal entende da formação original dessa Terra. A Terra, lembrando que ela é uma fusão de dois outros planetas, um planeta e uma estrela muito antiga, que se fundiram e deram origem à Terra. Por isso que eles estão começando a entender e estudar, né, que por dentro da Terra tem uma outra Terra, enfim, isso tem a ver também com questão de data carbono, por que algumas coisas não se explicam. Então tem muita coisa que vem de fora também para cá e ficou depois da fusão de tudo. Assim como outras raças, outras eras. Isso eu já expliquei bastante quando eu fui explicar sobre Yuga, sobre os ciclos, as kalpas. Isso é conhecimento antigo, né? Tem bastante vídeo que eu já gravei falando disso. E tem muito livro explicando essas coisas também, tá? Então é só cada um estudar e ver se faz sentido ou não. Então esse universo, se a Terra tem alguns bilhões de anos, e ainda vai ter alguns bilhões pela frente talvez, se ninguém explodir ela antes, né? Como fizeram com o Maldek, aquela coisa toda, se ninguém explodir a coisa toda, então a Terra tem muito tempo de duração, que é uma célula dentro do universo. O sistema solar também tem mais um bom tempo de duração, a galáxia tem mais um bom tempo até se chocar com Andrômeda, e assim sucessivamente, mas as coisas vão se chocando, elas vão se fundindo, até que se funda tudo, vamos dizer assim, né? O próprio universo, pensando em expansão e retração, que não é uma expansão e retração, quando a gente pensa em magia e alquimia, é um desdobramento, né, uma cristalização de energia. Então, quando a gente pensa isso no nosso corpo, a gente começa práticas que se alinham ao ciclo. Então, o que os mestres falam? E está nos tratados, inclusive nas coisas de yoga também tem algumas coisas falando disso. A gente encurta o tempo do ciclo natural do universo. Porque se você nascer e esperar o ciclo natural, que é o ciclo basicamente de evolução, que o pessoal entende como ciclo evolutivo, então você nasce uma ameba, uma célula, aí você vai virando macaquinho, aí vira ser humano. Se for pensar nesse ciclo, você está cumprindo o ciclo da própria sobrevivência do universo. As coisas se fundem, as raças se fundem, vai tudo se fundindo ou se aniquilando, mas vai se fundindo de alguma forma. Então o universo vai continuar girando. Até esse corpo, né, que existe uma alma, entre aspas, que é imensurável, gera esse corpo manifesto,
Assim como a nossa alma, que é imensurável, entre aspas, é encapsulada dentro desse corpinho que é sustentado por devas. Então o universo vai continuar circulando, a Terra vai continuar circulando. Quando a gente acelera esse processo, usando de método interno, de magia, de alquimia, seja do que for, a gente está acelerando esse processo. Não porque a gente é melhor do que o universo, é melhor do que alguém, isso não existe. Isso daí já é um conceito muito arrogante, muito vaidoso. É porque a gente quer entrar em harmonia com esses ciclos. A gente quer entrar em harmonia com o universo. Se vocês pegarem o próprio tratado do Imperador Amarelo, Ronti, né, aquela coisa toda, o próprio tratado do Imperador Amarelo explica algumas coisas disso, falando das fases da Terra, em relação aos elementos, o que é favorável no verão, no outono, no inverno, como é que funcionam seus órgãos, estudo de medicina chinesa básica. Se você pegar pelo Ayurveda, dentro da parte védica, aquela coisa toda, dentro do Ayurveda tem um monte de explicação dos elementos também. Para quem já leu o Mahabharata, para quem já leu o Gita, essa coisa toda. Então, ali tem explicações também disso, só estou tentando otimizar. Então, o nosso corpo, quando a gente começa a praticar corretamente, usando corretamente os elementos, a gente entra em equilíbrio e não em desarmonia. A prática feita correta desarmoniza os seus elementos. Se desarmonizou por dentro, seus devas internos se conectam com o deva externo. Qual que é o meio mais comum aqui na Terra de conexão entre interno e externo? O ar. Por isso que eles falam que o Chikra ou o Prana cavalga no ar. Então, o Prana cavalga no ar. Todo o meu universo interno está conectado ao externo também, principalmente através do ar. A nossa pele também é órgão, está conectando a tudo, está absorvendo coisas. A gente tem uma aura ou órbita em volta que se conecta a tudo, e assim sucessivamente, existem camadas nisso. Só que a gente é essas coisas. Então você falar, eu vim de tal lugar, eu vim de tal estrela, eu vim de tal ponto. Esse tal ponto que você veio, para que ele exista, para você ter vindo dali, é um lugar de existência. Existe algo além disso que não é explicável. Então quando eu falo, eu sou de tal lugar, eu sou de tal raça, eu não sou. Eu já estive ou estou. Eu estou humano, eu estou siriano, eu estou pleiadiano, eu estou arcturiano, eu estou alguma coisa. Eu estou Zé das Couve. Você está alguma coisa, você não é isso. Ninguém é alguma coisa. A personalidade, o rótulo que é dado e a sensação que isso gera, cria uma personalidade. Então para mim falar, o meu nome é Terra aqui, alguém tem que ter falado esse nome para mim, eu tenho que ter lido, escutado ou inventado isso. As minhas memórias aqui não me definem, porque memória é só um tempo, ela não é quem a gente é. Se, por exemplo, você que está me ouvindo ou tivesse algum parente seu, um amigo seu, aí você conhece lá a pessoa há 30 anos da sua vida, aí de repente você bateu a cabeça, perdeu a memória. Aí você acorda no dia seguinte e não lembra de nada, mas você continua acordando, sentindo fome, comendo, respirando, bebendo água, fazendo cocô, xixi. Continua sentindo gosto por coisas que você gosta e sentindo repulsa por coisas que você não gosta e não sabe nem porquê. Mas continua fazendo isso, né? Aí você começa a aprender um monte de coisa. Aí você vai construindo uma personalidade com base em tudo que você está vendo, ouvindo, falando, tocando, pensando, sentindo. Você vai criando uma personalidade ali dentro. Então você fala, eu sou isso. Aí você vai, bate a cabeça de novo e esquece. Quem é você de novo? Aí de repente passa ali 20 anos e você recorda não só essas 2 vezes que você bateu a cabeça, como você vai recordar tudo que você tinha antes. Quem é o você aí na história? Encarnação, vida passada, é basicamente isso. Eu falo isso, mas é brincando, tá? É como se fosse uma perda de memória durante um tempo. Porque se a gente pensar no corpo do universo, que é imensurável na forma como a gente entende, e a consciência vai manifestar que ela está além do tempo e espaço, para que ela exista a manifestação, ela tem que acoplar numa linha de tempo e espaço compatível, para que a cristalização disso na matéria consiga ser trabalhada, consiga existir uma experimentação. A partir do momento que a consciência acopla, quanto mais afastada, entre aspas, da própria energia sutil de si mesma, que é um desdobramento, por isso que eles falam da energia espiralada, né? É uma espiral. Então essa espiral, quando ela é torcida, quanto mais você se afasta do núcleo disso, a pressão magnética exercida faz com que a sua memória pufe. É igual quando uma pessoa põe eletrodo na cabeça ou faz uma coisa magnética na cabeça ali e altera a estrutura do cérebro. Então ela passa a acessar outras memórias, que nem as pessoas que às vezes nascem com certas faculdades. Isso vai ser entendido, inclusive, em breve, seja de meio artificial ou para quem já faz prática interna. O nosso cérebro, as pessoas usam muito pouco da capacidade dele, muito pouco. E o nosso cérebro é uma usina elétrica. Então, seu cérebro é basicamente água e eletricidade gerada pelos neurônios, terminações nervosas, aquela coisa toda. Está gerando constantemente eletricidade.
E essa eletricidade, na contraparte astral, ela tem forma, ela tem cheiro, tem cor, tem aquela coisa toda que forma o plano astral, que forma o plano físico por consequência. Espiralado. Então tudo que a gente pensa vai para lá, tudo que vem para lá volta para cá no ciclo perpétuo de nascimento e morte, que se as pessoas não rompem, continuam encarnando e desencarnando. Ciclo de samsara. Então antes de você existir materialmente aqui, você estava em um outro plano dimensional. Se veio da não forma e acoplou na primeira forma, essa primeira forma desdobrou, ela pode ir abrindo, né? Expandindo fractais. Então você vai conectando em outras formas. Tranquilo? A partir do momento que você se apegou e ficou afastado, esqueceu quem você fez ou quem você é, por achatamento, pressão magnética, aquela coisa toda, ou a dimensão que você está, ficou esquecido, perdeu a memória, você precisa de recordar o que esqueceu. Como Sócrates explicava, a gente não aprende nada, recorda o que esqueceu. Tá certo? Porque tudo se desdobra com sutil prudência e aqui a gente está, de certa forma, desmemoriado. Conforme você vai praticando algumas coisas, ou conforme a ciência vai avançando, enfiando chip na cabeça do povo ou não, ou outras raças que estimulam isso de outra forma, e o seu cérebro vai reorganizando, tem pessoas que têm visão de raio-x, só assistir documentário e pesquisar, isso é real, tá? Tem pessoas que têm visão de raio-x, enxergam, tem pessoas que bateram a cabeça e se tornaram matemáticos, que antes não sabiam nem fazer conta direito. Tem pessoas que eu vi, que eu achei bem legal no documentário recente agora, que é um cara que ele teve um traumatismo lá, ele voltou, tudo normal, só que tudo que ele enxerga, ele consegue ver a matemática das coisas exatas, geometria. Então hoje o cara se tornou um engenheiro que o nível de assertividade dele acho que de 100%, 99 ponto alguma coisa lá. E outras tantas pessoas que vão desenvolvendo. A própria Baba Vanga, que é tipo a Nostradamus russa, né? A Baba Vanga, ela enxergava. Quando ela teve lá o problema dela e ficou cega, ela começou a acessar a linha de tempo e espaço a partir da caixa da Terra. Ela começou a ver a linha de tempo e espaço, depois que ficou cega. Então algumas pessoas sofrem trauma e acabam adquirindo habilidades. Daqui a um tempo, conforme as yugas vão passando, os ciclos vão passando, e as raças vão se miscigenando, e esses conhecimentos vão sendo transmitidos, a pessoa escolhe, eu quero o ciclo do universo externo, beleza. Então as raças vão continuar se mesclando, futuramente a Terra com outras raças extraterrestres vão começar a se fundir, e aí vai se fundir com outras galáxias, com outros universos, e a coisa vai indo. Alguns, sei lá eu quantos, zilhões de anos, né? Vai entender isso. Então, na linha de tempo e espaço comum, as raças vão miscigenando, tudo bem, é o corpo do universo, assim como o nosso corpo por dentro, as nossas células. A gente pode deixar o nosso corpo mais forte, mais elástico, abrir mais espaço nele, ter mais energia, ou deixar ele morrendo. Isso tem a ver com a sustentação. Só que a nossa consciência, ela não precisa de estar limitada à matéria. A questão é a memória. Qual que é o problema da pessoa encarnar hoje? É encarnar? Está na matéria? Para a maior parte não, é não lembrar o que fez. Porque se você lembra o que fez e você tem sanidade mental, sabe que aquilo gerou sofrimento, você não faz de novo. A não ser que seja ignorante, né? Que queira continuar sofrendo ou causando sofrimento. Aí é o ciclo perpétuo. Então você causa sofrimento porque você não lembra o que fez e vai. Isso teoricamente seria injusto. Não é para ser assim, tanto quanto não é, tanto quanto foi trazido ensinamento desde as primeiras gerações da Terra. As primeiras raças, quando eles falaram, né, dos peles vermelhas, não tinha nada a ver com índio. Estou falando de casos de milhões de anos. Os peles vermelhas que vinham aqui, que acoplavam a partir de um corpo astral para poder dar origem àquelas coisas que veio a nível químico e magístico, eram sirianos, a maior parte. Veio para trazer o que o pessoal entende hoje como magia branca. Depois veio a galera de Rio e de outros lugares que veio trazendo outras coisas. E aí, lógico, né? Todo corpo que é manifesto, você vai ter pessoas usando aquilo ali, que vão usar para uma coisa ou que vão usar para outra. Tudo pode ser feito. Agora a gente fala, na alquimia e na magia você pode tudo. A partir do momento que você corrompeu a energia e manipulou isso de uma forma errada, a responsabilidade é tua enquanto consciência. Porque você está afetando o seu próprio corpo em uma linha de tempo e espaço diferente. Corda do violão, efeito borboleta. Quando a borboleta bate uma asa do lado do planeta, pode dar uma onda do outro lado. Quando o consciente coletivo da Terra sofre oscilação, afeta o sistema. Desse sistema aqui solar, e esse sistema solar em cadeia afeta outras coisas. Cascata, ondas, né? Então, quando a gente afeta o nosso corpo aqui, sim, casa com o que Buda falava, quando um ser se ilumina, muitos se iluminam, muitos se beneficiam. O nosso corpo também. Então, mesmo que seu corpo pereça por doença ou alguma coisa, o estado de consciência permite que esses devas voltem ao reino natural dele e a tua consciência já não precisa de habitar um corpo desmemoriado em relação a alguma coisa. Porque, pô, imagina se na Terra a pessoa encarna lembrando de todas as encarnações dela. Só aqui na Terra, até fora as encarnações fora da Terra antes
do plano humano, vamos dizer assim, vai. Olha que belezinha. Você vem, dá um passeio aqui, você tá bom, não sei o quê. Você está experimentando. Agora eu venho pra cá, quero, não, porque ele tem, eu tenho que ter. Aí é as invejas, as cobiças, é a competição, é a putaria toda. Se eu fizer isso dentro do meu corpo morre, não morre? Imagina se eu começo a inchar o meu fígado, ele vai começar a drenar a energia do meu baço para poder fortalecer ele. Então eu tô criando um monte de competição interna dentro do meu corpo. Vai chegar uma hora que vai dar tilt. O corpo fica com febre para a gente tentar se curar, para expurgar as toxinas. Se não der conta na febre, se não der conta no descanso, se não der conta com remédio, alguma coisa, o corpo morre. Porque entrou em colapso. Por isso que algumas vertentes, inclusive espírita, né? Acho que o Emmanuel falou para o Chico Xavier isso, que algumas doenças são exaustores no corpo. Lógico, muita coisa vem pela genética, aquela coisa toda, mas quando a gente pensa na contraparte energética, é uma parte manifesta e muito disso tem a ver com o que a gente pensa e com o que a gente come. Os principais obsessores hoje em dia têm a ver com alimentação e pensamento. Que a maior parte, tá? Não estou sentado... Estou sentado em cima do meu rabo, eu sei que ele está aqui, tá? Então eu sei as minhas falhas também, que senão eu seria ignorante. Então todo mundo tem os seus acertos e erros. Mas quando a gente satura o elemento, quando a gente satura uma estrutura dentro do universo interno e externo, isso tem uma cadeia de processos. Então no teu corpo, se você está com uma doença terminal no seu dedinho, o que você faz? Você morre com a doença no dedinho ou você amputa o dedo? Aí tem N consequências em relação a isso. Não importa se é certo ou errado. Então, se uma raça está dando muito trabalho e vai afetar toda uma cadeia com outras trilhões de raças, tem que entrar em equilíbrio de novo. Então, se a gente pensar no Antigo Egito, Sumérios, Romanos, qualquer coisa, Atlantes, todas as eras afundaram pelos mesmos motivos. Competição, cobiça, luxúria, inveja. E não tem a ver com a gente consertar o mundo. O mundo vai dar o jeito dele. Se a Terra ficar com febre, é a mesma coisa do nosso corpo. Se a Terra ficar com febre e ela quiser soltar um peidinho aqui, fim do ser humano. Já repeti isso há anos e continuo falando toda vez. Um vulcão que explode aqui, em um dia consegue mandar mais gás carbônico na atmosfera que todos os seres humanos em todas as gerações que já nasceram aqui. Um peidinho que ela dá, fim de jogo. Ou uma pedrada aqui, sei lá, vamos imaginar que tem um ser numa galáxia lá que é do tamanho da Terra. Aí de lá ele fala, vou arremessar uma pedra naquele trenzinho lá, vamos treinar dardo. Entendeu? Então, se a gente for pensar em equiparações, o que a gente tem que fazer? Voltar para dentro. O caminho mais curto é por dentro. Penso eu, tá? O caminho mais curto é por dentro. Por isso que eu falo, a coisa que eu mais gosto hoje, eu não estou preocupado com o celular novo que vai surgir, casear que estão vindo. Se for para ajudar, tá bom. Se for para trabalhar, eu saio fora. Se o meio se torna insípido, não se torna benéfico para mim, eu saio. Se para todo mundo tá bom aqui do jeito que tá, tudo bem. Então o problema sou eu. No tempo necessário, eu não vou fugir disso, não por medo, não é fuga do mundo. Eu faço o melhor que der dentro do meu corpo e porque está no meu meio. A hora que não der certo, alguma coisa acontece e a gente sai sem fazer força. Eu não preciso te forçar, eu não preciso de querer me matar ou fugir do mundo ou esperar que alguém venha aqui me resgatar para que as coisas aconteçam. Não tem necessidade, eu volto para dentro. Só que voltando para dentro eu tenho que lidar com meus infernos, os meus distúrbios emocionais, os meus apegos, os meus medos, as minhas raivas. Quando a gente começa a se desapegar disso, não quer dizer que a gente se torne indestrutível, de não sentir nada, muda. Que a gente começa a ficar menos tempo naquela sensação. Não que dá para fazer isso todo dia, toda hora, mas vai cultivando para ir limpando, para estabilizar, e nessa estabilização as coisas começam a acontecer. Então em 7 anos, se o nosso corpo muda inteiro, quanto tempo o universo leva para mudar inteiro? Em proporções aí astronômicas, quânticas, multidimensionais, quanto tempo o universo leva para fazer o mesmo ciclo que o nosso corpo faz em 7 anos. Então, de 7 em 7 anos, a pessoa tem chance de mudar tudo se quiser. E não é para esperar 7 anos para frente para fazer. Começou hoje a cultivar alguma coisa bem cultivada, se fizer bem feito e insistir, tem resultado. Se não, todos os yogis, mestres, taoístas, budistas, todo mundo que se iluminou, ou todos aqueles que desenvolveram certas faculdades, e de novo, ver espírito, ver extraterrestre, acessar outras dimensões, isso não torna a pessoa iluminada. Quando o cérebro do ser humano, seja por meio de chip ou por prática interna, por algum meio, por meio magístico, alquímico, quando o cérebro vai aprendendo a lidar com as coisas, a conexão externa, telecinese, telepatia, essas coisas vão abrindo, que são sinapses.
de meio artificial ou de meio natural. Através do próprio desenvolvimento, através do ciclo natural do universo ou através de uma prática que encurte o seu tempo, para que você realize isso mais fácil, saia do sofrimento. Então isso é um estado natural que a gente pode cultivar, mas tem que cultivar, e a questão é essa. Então se eu começo a fazer hoje alguma coisa, eu tenho que insistir. Eu falo por conta própria. Quem me conheceu há 20 anos atrás fala, não é você. Quem me conheceu há 30, pior ainda. Quem me conhece hoje em relação a 10 anos atrás, provavelmente já não me conhece mais. Há 5 anos atrás, é um pouco melhor. Porque é a constante mutação. Quer dizer que a gente vai recordando coisas a mais. A gente vai adquirindo mais consciência. A consciência, ela existe, mas adquirir a consciência é a gente se tornar mais próximo de quem a gente é. Então, penso eu assim, tá? Se eu tiver errado, cada um tem a sua forma de cultivar isso. Então, de forma geral, acho que deu para explicar. A questão de vida passada, eu não vou entrar tanto no mérito, porque eu deixei outros vídeos aqui no canal, falando muito sobre vida passada e outras coisas. Mas não se preocupem com quem você foi ou vai ser. A questão é quem você é. Estado de presença, aqui e agora. O caminho mais curto, por dentro do coração. Unificação de céu e terra. Tanto é que é o único órgão no corpo que não dá câncer, né? E o nosso coração é branco. Se você tirar todo o sangue do corpo, ele é branco. A cor branca não existe, tanto quanto a cor rosa, a cor preta, não são cores existentes. Isso tem a ver com a forma como a gente enxerga a luz, né? Mas quando a gente pensa nisso, é igual ao nosso Sol. Aqui, o nosso Sol aqui, né? Aqui da Terra a gente enxerga ele amarelo, por causa da atmosfera, aquela coisa toda. Não vou entrar na parte nisso, porque eu não sou especialista nessas coisas mais físicas, enfim. Mas quando a gente olha ele real, ele é branco. Porque é um portal branco também, né? É uma estrela branca, assim como o nosso fogo do coração. O fogo é vermelho? É. Que é a energia do fogo que movimenta aqui. Mas a energia não é de paz quando a gente equilibra? Não seria a unificação de todas as coisas? Isso a gente não pode enxergar como branco ou preto, tanto faz. Que é o Yin Yang. Os dois coexistem. Então quando a gente fala de uma estrela no universo, é assim como uma célula no meu corpo. É a mesma coisa. Então as vidas passadas que a gente teve são experimentações que a gente teve dentro de uma linha de tempo e espaço. Nessa linha de tempo e espaço a gente experimenta alguma coisa, desmemoriado ou não. Então a gente não tem que ficar preocupado se você bateu a cabeça e nasceu aqui sem lembrar. A questão é o cultivo que está fazendo agora. E de novo, em alguns panteões, inclusive no taoísta, não importa se a pessoa tem nascido numa condição em que ela foi bandido, assassino, se a pessoa é, por exemplo, no caso travesti, gay, qualquer coisa, não importa, isso daí eles estão cagando. No panteão vai ter lá travesti, erudito, músico, imperadores. Ninguém é segregado. A pessoa às vezes nasce numa condição porque era necessário nascer naquela condição, porque só tinha aquilo para nascer. A consciência necessitava daquela experimentação pensando num contexto maior. Por mais que aqui a gente entenda que é injusto muitas vezes, e eu também acho muitas vezes que é injusto, sim. Só que o problema é a nossa memória. Então, quando a gente começa a adquirir um pouquinho mais de conhecimento aqui, conhecimento não vai tornar a pessoa sábia. A pessoa pode ter nascido no meio da roça, não saber ler e escrever e se iluminar. Porque não dá para a gente falar que um ser iluminado é um ser perfeito, porque não existe a perfeição nesse sentido. É um ser pacífico, é um ser benevolente e compassivo, não passivo. O ser passivo empurra com a barriga, né? É cômodo. O ser compassivo, ele tem uma ação, e a ação normalmente é benéfica e útil. Então ele vai ser benéfico para ele e vai tentar pelo menos não fazer tanto mal para o externo. Agora, já estou com 60 anos de idade, fiz tanta besteira na vida, foda-se. Começa a fazer certo a partir daí. E é um foda-se prazeroso, né? É um foda-se orgásmico. Porque fez, tá? É memória. E se você lembrar, a maior parte das pessoas que está aqui hoje, já falei isso antes, se a gente for puxar no ciclo encarnatório, você tenha vivido aí pelo menos aí umas 100 ou 200 vidas, que é por baixo, tá? A maior parte aí tem mais de 1.000, 2.000 encarnações só aqui na Terra. Se você pensar só num ciclo aqui, a maior parte já matou alguém em alguma vida. E já fez muita besteira. Não importa, tá lá. Na linha de tempo e espaço, é o que você é hoje. Aí imagina que a pessoa não está pronta para isso aqui. Se aqui, nessa encarnação, quando a pessoa faz alguma coisa já pesa na consciência, imagina se ela lembrar de todas as encarnações aqui sem ter lidado com os próprios infernos antes. Sem ter depurado a identificação que o que foi, tem que cultivar o que é benéfico e útil hoje. Não agora, na presença. A maior parte não dá conta, surta, entra em catarse e morre, dá uma paranoia, vai parar no hospício. Ou a doença volta, se a pessoa morreu de alguma doença grave na vida passada. Vamos imaginar que a pessoa, sei lá, era um cavaleiro ou um agricultor.
aí se feriu, deu inflamação, os bigatos começaram a comer tudo por dentro do corpo e a pessoa morreu daquele jeito, no meio do mato. Se ela lembrar disso sem conseguir lidar com essa situação, assim que sente de novo, você assume a memória, ferrou. Por isso que vem filtrado para cá. Porque é uma oportunidade. É a mesma coisa que a gente acorda e dorme todo dia. Todo dia que a gente dorme, a gente tem uma pequena morte, que a gente chama. Pequena morte. Quando você acorda, não é mais o mesmo. Aliás, toda hora que a gente está respirando, as células estão mudando, nossos pensamentos estão mudando. A gente nunca é o mesmo. A questão é o querer caminhar. A água parada apodrece, dá bigato, mosquito e morre, né? Tudo é movimento. Então a gente tem que movimentar. Acho que eu expliquei o que tinha que ter explicado ontem, ficou faltando, né? Tem outras coisas que eu deixei lá, não vou ficar mencionando de novo. E tem os outros vídeos. Então, para quem gosta desse assunto, dá uma assistidinha nos vídeos anteriores. Eu não fico pedindo curtida, compartilhamento, nada. Quem quiser, faz o que quiser. E quem gosta de fazer doação, essas coisas, nunca faça por rede social, pelo amor de Deus. Eu já desabilitei monetização, desabilitei tudo, porque eu nunca ganhei um centavo com essas coisas. E às vezes as pessoas, por boa vontade, ou gostam muito de alguma coisa que fez bem para ela, às vezes quer doar alguma coisa. Nunca chegou para mim. Então eu desativei tudo. Quem quer doar alguma coisa, doa direto por Pix, alguma coisa assim. Sem pôr na mão de atravessadores. Então, doa direto para quem está fazendo a coisa acontecer, né? E não simplesmente por estar aí, por estar. Meu foco não é esse. Meu foco, além de trabalhar em empresa, ser empresário, essas coisas, é ensinar que como, ao que me interna, essa coisa. Essa é a pegada do que eu ensino, que eu tento transmitir aqui algumas coisas da parte teórica, ou às vezes alguma prática ou outra. E o resto é nos grupos fechados. Então, o meu foco, para quem quiser aprender ou fazer alguma coisa do que eu passo, tem o link dos grupos nas redes sociais, pode me passar mensagem, alguma coisa, eu passo o link novamente sem problema algum. Assim como já recomendei em vídeos anteriores outras dezenas de professores e professoras de várias outras linhagens. Eu não puxo a sardinha para mim, eu acho que todo mundo pode se ajudar. Pelo que eu acabei de explicar anteriormente. Todo mundo vai por senso de competição, todo mundo quer colocar alguma coisa fantasiosa ou quer inventar alguma coisa em vez de se ajudar. Imagina se na TV hoje tivesse canais que dão aula de alguma coisa nesse sentido. Aí, em vez do pessoal ficar assistindo um monte de gente correndo atrás de algumas coisas, que não tem... É divertido, tá? Você gosta de futebol, de alguma outra coisa? É divertido, vai se divertir. Mas imagina se todas as pessoas que ficam no estádio de futebol fossem fazer uma meditação profunda, bem feita mesmo. A gente consegue mudar muita coisa. Quem ainda não viu, eu deixei explicado em vídeos anteriores, mas procurem uma matéria, acho que saiu no The New York Times há muito tempo atrás, de um grupo de meditadores que foi em cima de um prédio lá, e no dia que eles foram fazer uma meditação coletiva lá, foi constatada a diminuição da criminalidade. Então, assim, tem muita coisa que está além da nossa compreensão racional ou científica do momento, mas que vai um dia acontecer. E a gente tem que... entrou uma abelha aqui. E a gente tem que aprender a trabalhar essas coisas, a trabalhar a nossa parte interna de alguma forma. Então, não importa no que a pessoa acredita ou deixe de acreditar. O mais importante é que a gente não cause sofrimento aos outros e nem a gente, de alguma forma. E fugir disso gera problemas, porque, de novo, o ciclo é espiralado. A gente tem que tentar quebrar essa roda do sofrimento, principalmente com respeito. Respeito ao próximo, né? Beleza, gente? Estou só falando aqui, é só bate-papo. Não estou sentado no meu rabo. Tenho as minhas deficiências. Sou chato pra cacete, em muitos sentidos. Não estou aqui pela parte estética. Sento aqui, falo as coisas do jeito que tem que falar. Não edito meus vídeos. Isso não é para aparecer para ninguém, não. É para a gente tentar pôr a cara para bater, em vez de tentar se vender constantemente. Aí funciona melhor, pelo menos comigo é assim. Até porque eu posso morrer amanhã, eu posso morrer daqui a pouco, ou morrer daqui a alguns anos. Como é que está a minha consciência hoje? Se eu não cultivá-la direito, assim que sai, falei isso muitas vezes, é tudo por arraste. A gente vai de acordo com o que a gente é por dentro, de acordo com o que a gente sente. Não tem a ver com às vezes falar um palavrão, falar uma besteira, comer ou beber uma besteira ocasionalmente. É o quanto você consegue se limpar em relação ao quanto você se intoxica. Física, emocional e, óbvio, né, para quem mexe com as coisas espirituais também. Beleza? Um abraço, tudo de bom.